Eu sei que você, durante a gestão do governo Bolsonaro, você como vice-presidente, você também ocupou o cargo aí de presidente do Conselho da Amazônia. Conselho Nacional da Amazônia Legal. Conselho Nacional da Amazônia Legal. E que tinha uma série de atribuições sobre justamente a proteção da Amazônia. Proteção, preservação e desenvolvimento. Pronto. Era a tríplice tarefa do Conselho. Perfeito. E o senhor foi muito criticado, inclusive por Marina, por toda a esquerda, em função dos índices de desmatamento, de queimadas. O pessoal não te perdoou. E agora o jogo virou. Vamos combinar, né, Cláudio? Vamos combinar. Né? Os índices de queimada estão absurdamente acima do ocorrido durante o período do governo do presidente Bolsonaro, que chegou a ser chamado de Bolsonaro. Bolsonaro, agora é o Lula Nero. Agora não tem a quem acusar, né? Que eu sempre digo, o presidente Bolsonaro era geni, vamos bater. Né? Então, todos os esforços foram feitos, não é um problema simples. Agora, nota-se nitidamente o seguinte, o governo que tinha um discurso tal, o presidente Lula, antes de assumir, foi lá na COP de Sharm el-Sheikh, foi passear lá em Sharm el-Sheikh, né? E tem aquela conversa que falam aí o tempo todo, o Brasil voltou, né? Aí, queimando tudo. Cadê o Macron? O presidente Macron se manifestou? Opa. Cadê a Greta Thunberg? A Greta Thunberg se manifestou? Cadê o Leonardo DiCaprio? O Leonardo DiCaprio se manifestou? Não tem ninguém se manifestando. Por quê? Aí, minha gente, vamos olhar. Se a esquerda internacional atua dessa forma com base na sua rede de articulação dentro do Brasil. Isso é claro, é nítido, é notório. Não é? Agora, temos que combater, não é, os crimes, né, que estão ligados a essas queimadas. Tem que ser combatido. Aí, no momento que você vê o Flávio Dino dando ordem para o governo, existe uma coisa, viu, Cláudio, no Exército, que é o seguinte, não se pode ser surpreendido pelo 7 de setembro. Ele ocorre todos os anos. Queimada ocorre todos os anos. Sim. Então, o governo tem que estar pronto, preparado, com equipes mobilizadas. Ultrapassou o limite do que era o razoável, cadê a reserva para ser empregado? Sim. Né? Aí agora fica ali, o Lewandowski chamou 50 bombeiros. Não é assim que vai funcionar. Né? Nós mobilizamos todas as Forças Armadas para isso, vamos lembrar. Fizemos 3 operações com o emprego das Forças Armadas. Né? O Verde Brasil 1, Verde Brasil 2 e uma outra que foi anterior, que eu já esqueci agora o nome dela, né? Para combater as queimadas. Qual é o grande desafio? O senhor tinha a Força Armada na mão, estava no governo, tinha autoridade para fazer o que era necessário fazer. E ainda assim o senhor enfrentou muita dificuldade. Quais são as principais dificuldades? Porque quem está olhando de fora, e aí isso aqui vai para os artistas, viu? Mais um corte aí para nós. Isso aqui vai a mensagem para os artistas que gostam de fazer videozinho com camiseta branca, pessoal que gosta de se tatuar, tatua até girafa para falar de incêndio na Amazônia. Não tem girafa, viu, pessoal? Não tem girafa nem na Amazônia. Hipopótamo. Adoraria, nem hipopótamo. Vocês aprendam um pouquinho com quem esteve dentro, vamos dizer assim, no meio desse fumacê, no meio na chapa quente, quem tinha condição de enfrentar, queria enfrentar e tinha todos os desafios colocados. Quais são esses desafios? Olha, o desafio principal é logístico de pessoal e das distâncias a serem percorridas. Né? Você pega, por exemplo, né, você tem queimada no norte do Mato Grosso, né? Divisa do Mato Grosso ali com o Amazonas, sim, ou ali do sul do Amazonas, onde estão a concentração de gente que estão a 1.000, 1.100, 1.200 quilômetros de distância, né? Com estradas em péssimas condições para se deslocarem para essas regiões, né? Sem aeródromos que possam descer a aeronave. Aí você coloca, não tem apoio para você, eu não vou botar 10 helicópteros para ficarem jogando água lá em cima dessa... Mas cadê o lugar para o helicóptero pousar e ser reabastecido? Não tem. Por que não tem? Porque a amplitude do nosso território é enorme. Você tem ali toda aquela região do Xingu que eu vi torrando um dia desse.
Tem área indígena, você também não pode abrir um aeródromo lá? Não pode. Olha né? aí. Então você tem que... Então, e é um custo enorme isso aí. É só para olhar o seguinte, o custo de uma hora de voo de uma aeronave Black Hawk, dessas que a Força Aérea e o Exército possuem, é $5 mil. Eita, nós. Ou seja, praticamente R$30 mil uma hora de voo. Continue. Quais são? E aí, logístico, o principal desafio é logístico. Essa questão, e óbvio, existe uma questão cultural, né? É cultura de determinados proprietários ainda tacarem fogo para realizar a limpeza do pasto, e a presença das organizações criminosas. Né? Que agora, eu acho que é a grande novidade desse pacote, momento. Nesse pacote surgiram, né, para, vamos dizer assim, ser um ator a mais contra a tranquilidade e a paz territorial, né, nessas áreas mais afastadas do nosso país. Mesmo aqui, tivemos ontem um incêndio aqui nas proximidades ali da Granja do Torto. Sim, né? Parque Nacional de Brasília aqui. Dificuldade para combater. Enorme. Dificuldade para combater. Aqui que você pode mobilizar a gente rapidamente. Na capital. E a gente olha as experiências fora do país, né? Na Califórnia, no Chile, Portugal, na Grécia, todos os incêndios florestais que têm ocorrido nos últimos anos. O que o senhor acha que precisa ser feito? Porque, assim, o senhor está falando de logística. O problema é, Cláudio, eu te digo o seguinte, o que tem que ser feito? É o que a gente chama de mobilização antecipada, o pré-posicionamento de material. É isso que está faltando. É isso? Como é que é isso? Significa o quê? Que você já sabe, por exemplo, na área norte do estado do Mato Grosso, nós vamos ter, em algum momento, problema de queimada. Certo. Então lá eu terei depósito com o material necessário para combater a queimada, de modo que eu transporte 100, 200 brigadistas e quando eles chegarem lá, vão abrir um armazém e está lá o material que eles vão empregar. É o mesmo conceito que a gente usa, que o americano utiliza, por exemplo, em operações que ele vai realizar fora do território dele. Ele já tem material pré-posicionado, de modo que chega lá, está lá, munição, carro de combate, viatura, está tudo pronto. Ele não tem que botar num navio para levar até lá. Esse Conselho da Amazônia Legal ainda existe? Não, o Conselho ele foi... Foi extinguido? Foi extinguido aí no governo do presidente Lula. O Conselho extingue, mas o fogo... O fogo prossegue. Não. O fogo prossegue e aumenta. O fogo prossegue. E o que esse governo... Peraí, temos um vídeo aqui, porque eu vi essa entrevista, pode botar, não me tira da tela não, porque é o seguinte, tem um vídeo da ministra que ela deu uma entrevista para a Globo News. Eu achei maravilhosa, tem dois vídeos na verdade, um para a Globo News e um outro para o UOL. E eu achei maravilhosa as duas explicações. Põe primeiro do UOL, Russo. Põe primeiro do UOL. Tá na mão aí? Sim? A proibição em todo o território nacional do uso do fogo, mas existem aqueles que estão fazendo um verdadeiro terrorismo climático, usando a temperatura alta, a baixa umidade e ateando fogo no nosso país, prejudicando a saúde das pessoas, a biodiversidade, destruindo as florestas. Qual é a motivação? Eu estou comparando praticamente o que está acontecendo com esses incêndios criminosos, mesmo num período de alto risco, com proibição em todos os estados, ao que aconteceu no dia 8. São pessoas atuando deliberadamente para criar o caos no Brasil. Parece que é uma aliança do crime com a emergência climática. Uma proibição em todo o território... Ok, volta para mim aqui, porque assim, são duas coisas diferentes. O outro vídeo você já deixa na agulha, Russo. Olha só, pessoal. A Marina aqui, ela está fazendo, primeiro, uma colocação que ela merece um debate, que é em relação ao terrorismo ambiental. Bom, a gente tem cultura de queimadas. Temos cultura de para queimada. Limpeza de pasto. E aí a gente não está falando de floresta, a gente está falando de regiões... Floresta não queima, Cláudio. Que já Floresta não queima. Vamos olhar os focos de incêndio, ver se tem foco de incêndio dentro da floresta. Não, você vai encontrar o foco de incêndio onde houve o desmatamento, né, nos pastos. nas zonas, vamos dizer assim, limites
né? Então, mas lá Claro, dentro da floresta... Aonde o pasto para e começa a floresta, pega ali naquela beira ali e vai pegar. Mas não vai adentrar para a floresta porque a floresta é úmida, é isso? Vamos lá, eu morei 2 anos em São Gabriel da Cachoeira, na região da Cabeça do Cachorro. É longe, hein? É longe. Nunca vi uma queimada. Em 2 anos lá. Né? Então, vamos olhar o mapa, olha o mapa. Eu cansei de fazer isso como responsável pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal. A gente pegava o mapa das queimadas, sobrevoei a área para ver, né? Chegar à conclusão do que estava acontecendo. E onde é que pega fogo? Pega fogo exatamente na zona que foi desmatada, né? E que há aquele limite com a área de floresta. Agora, dentro da floresta não pega fogo. Em São Paulo, por exemplo, são os canaviais, né, que estão pegando fogo e também o Pantanal, que secou, né? Aí nós temos uma situação de emergência climática. Aí é outra discussão. No Pantanal é emergência climática. Mas não, e no resto aqui, mesmo em Brasília, nós estamos 150 dias já completando, sim, sem uma gota d'água. A última vez, eu acho que nos últimos 30, 40 anos, parece que só 3 vezes aconteceram isso. Né? Vamos lembrar, no passado nós tivemos uma chuva em junho. Sim. Né? Esse ano não teve nada. Desde abril que não caiu uma gota d'água aqui. Então está tudo seco. Né? Qualquer pedaço de vidro, pedaço de papel laminado é um ponto de ignição. Ponto de ignição. Mas você, quando está me dizendo... Cabeça do Cachorro, 2 anos lá? 2 anos. O que vocês faziam para se divertir lá? Não fazia para se divertir, ia para o rio. Tomar banho de rio, pô. Quanto tempo daqui lá? Bom, para você ter uma ideia. De Manaus? De Manaus é 2 horas de voo. De Manaus a São Gabriel da Cachoeira. Se for de barco, 4 dias subindo o rio, 3 dias descendo. Uma semana. Eu tive já no SIGS. Lá no SIGS. O SIGS ali dá dentro de Manaus. E tem dentro de Manaus, da região de Manaus. E que já é bem denso lá. Quando você entra lá, já tem toda uma região. Na Cabeça do Cachorro é diferente. É diferente. Lá é diferente. Mata mesmo. Lá é selva, né? Selva. Deixa eu te perguntar. Essa história de terrorismo, e aí a gente parece que tem gente do PCC tacando fogo, etc e tal. Só acha que a gente precisa tratar desse tema no legislativo, de enquadrar, criar essa figura do terrorismo ambiental, enquadrar essas pessoas no terrorismo ambiental? Só tem que ter o cuidado para não enquadrar o agricultor no terrorismo ambiental, porque já tem gente querendo, inclusive a Marina disse semana passada, que se pegar alguém tacando fogo na própria terra, ou seja, no pasto, vai tirar a terra do sujeito. Aí já me lembrou o comunismo de novo aqui, que a gente está sempre falando, dá uma volta e a gente vem parar no mesmo lugar. Olha, Cláudio, a esquerda ela tem a maior dificuldade para definir terrorismo. Tá? É extremamente difícil você passar qualquer projeto dentro do Congresso com a esquerda combatendo quando você vai definir a questão do terrorismo. Tanto que até hoje nós temos dificuldade na nossa legislação para definir efetivamente o que vem a ser o terrorismo. Eu me lembro que lá atrás eles foram muito resistentes, ainda no governo Dilma tinha uma tentativa de legislação nesse sentido, e eles foram muito resistentes por causa do MST. Exatamente. Então toda hora, porque fica sempre que não vai criminalizar o movimento social. Isso. Porque o movimento social de esquerda, ele não é criminalizado. O da direita, sim. Sim. Né? Então essa aí é a o pessoal forma do 8 de janeiro vira terrorista, igual ela falou. Esses são terroristas. Né? O do MST, que invade, que depreda, né? Que toma força a propriedade privada, não, esse não. Esse é um movimento social que está fazendo uma reivindicação justa e legítima de acordo com a retórica deles. Então, acho difícil. Eu tenho um projeto que se chama do Arcabouço Ambiental, que é uma junção de toda essa legislação, porque hoje você tem várias leis picotadas, é um problema nacional, ele está na CCJ para ser designado um relator. É como se fosse um marco, exatamente, um marco ambiental. Um marco ambiental. Para juntar tudo que existe. Para juntar tudo que existe. Qual é tem alguma grande inovação nesse texto? Não quer que tenha inovação, é simplesmente uma questão de coordenação e controle, de você estar com tudo centrado num texto só. E de que maneira isso beneficia a execução da política pública? Porque facilita tanto a questão de, vamos dizer, da segurança jurídica, uma legislação que seja mais moderna e que todo mundo entenda realmente o que está sendo cobrado. E cadê? Está lá? Está em qual comissão? Está na CCJ lá para ser designado um relator. Tem que cobrar. Estamos cobrando. É o Davi, né? Davi. Ô, Davi.